Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre duas notícias muito ruins para o Bolsonaro. A primeira é que a Procuradoria-Geral da República, através do Paulo Gonet, tinha negado a devolução do pedido que foi feito pela defesa do Bolsonaro para entrega do passaporte. A PGR disse que não via elementos suficientes ali necessários para que o Bolsonaro fosse para essa viagem, porque ela estava sendo feita para satisfazer interesses privados e que Bolsonaro, de forma bem direta para vocês aqui, não era um representante, entre aspas, do Estado brasileiro. Então assim se posicionou a Procuradoria-Geral da República, inclusive está aqui o documento oficial, acredito que vocês já devam ter visto, inclusive, matérias aí na própria Revista Fórum. Eu vou ler um pedacinho aqui do que diz a decisão proferida pelo Paulo Gonet e eu vou contar outra decisão que ficou pior ainda para o Bolsonaro. No dia 11 de janeiro, a Vossa Excelência determinou a intimação da defesa do requerente para instruir o pedido com o documento necessário para que a petição veio acompanhada tão somente da cópia do e-mail endereçado a Eduardo Bolsonaro, deputado federal, a partir do endereço de identificação. Além disso, na comunicação não constatou nada ou não constou nada sobre a programação da solenidade. Isso aqui é a resposta que o Paulo Gonet está dando ao pedido feito ali de posicionamento por parte do STF através da figura do ministro Alexandre de Moraes. E aqui ele confirma aquela tese que eu trouxe aqui alguns dias atrás, porque a gente tinha visto e ouvido em alguns lugares, até mesmo comunicadores do campo da esquerda, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes teria pedido para que a defesa do Bolsonaro corrigisse as informações do documento, porque pretenderia supostamente liberar o passaporte para que Bolsonaro viajasse para os Estados Unidos da América. Eu vim aqui e expliquei para vocês que não era isso que estaria acontecendo, que aquela informação repassada pelo ministro Alexandre de Moraes, a defesa do Bolsonaro, dizendo ali que não se tinha como analisar o pedido com aquele material, era uma praxe, porque ele poderia simplesmente indeferir. E é o que é que diriam? O Xandão está perseguindo o Bolsonaro, sendo que o documento, em tese, teria sido protocolado de maneira irregular. O que foi que ele fez para evitar mais narrativas que são criadas no entorno dele? Olha, o material que vocês colocaram aqui não dá para eu fazer análise. Então, anexe outras informações. E aí, anexar outras informações foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República e o Paulo Gonet teria ali, em tese, se apresentado ali, ou teria apresentado, melhor dizendo, um posicionamento contrário à devolução. Tanto que na página 3 da decisão, que tem 4 páginas, ele traz o seguinte: a medida de retenção do passaporte visa, obviamente, impedir que o requerente saia do país e objetiva satisfazer eventual instrução criminal e aplicação da lei penal. A cautela se baseia, portanto, em razão de ordem pública, com o objetivo de preservar substancial interesse público, no contexto de investigações criminais de que resultou. Traduzindo, ele provavelmente formalizará a denúncia contra o Bolsonaro já agora no início de fevereiro, e está só reafirmando o seguinte: seu passaporte foi apreendido para garantir que você não fuja do Brasil e corra da sua responsabilidade penal. O requerente não apresentou fundamento de especial relevo que supere o elevado valor de interesse público que motiva a medida cautelar em vigor. Traduzindo, o Bolsonaro não apresentou uma justificativa que desse compreensão ao Procurador-Geral da República de que seria possível sim devolver o passaporte por um motivo genuíno. A viagem desejada pretende satisfazer interesse privado do requerente, que não se entremostra imprescindível, ou seja, ele solicitou a devolução do passaporte para viajar para os Estados Unidos da América para atender o interesse particular. Não é por motivo de saúde, não é por um motivo imprescindível, não. É só para ele acompanhar a posse de um presidente aliado. Não há, na exposição do pedido, evidência de que a jornada ao exterior acudiria a algum interesse vital do requerente, capaz de sobrelevar o interesse público que se opõe à saída do requerente do país. A situação descrita não revela a necessidade básica, urgente e indeclinável apta para excepcionar o comando de permanência no Brasil deliberado por motivo de ordem pública. Não há, tampouco na petição, evidência de interesse público que qualifique como impositiva a ressalva à medida cautelar em vigor. É ocioso apontar que o requerente não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil à sua presença na cerimônia oficial dos Estados Unidos da América. Ou seja,
nenhuma das alegações apontadas pela defesa encontra respaldo para a motivação necessária que a PGR se posicionaria favorável à liberação do pedido do passaporte do Bolsonaro. O acolhimento do pedido, portanto, esbarra na falta de demonstração pelo requerente de que o interesse público que determinou a proibição de sua saída do país deva ceder, no caso, ao interesse privado, do requerente de assistir presencialmente a posse do presidente da República do país norte-americano. O parecer é indeferido do pedido. Isso aqui tinha viralizado já desde ontem, tá? A Procuradoria-Geral da República já tinha se manifestado ontem. E aí hoje, para tristeza dos bolsonaristas, Alexandre de Moraes também segue o entendimento da Procuradoria-Geral da República e decide não entregar o passaporte do Bolsonaro, porque a medida de devolução do passaporte para que ele compareça à posse do Donald Trump, como bem lembrou o Paulo Gonet, atende ao interesse privado e não ao interesse público. E só para a gente lembrar aqui, inclusive, o que diz o Código de Processo Penal, quem já leu o Código de Processo Penal vai lembrar que, pelas condutas do Bolsonaro, pelas condutas de outras figuras do entorno do Bolsonaro, já poderia ser aplicado o que está presente no artigo 312 do Código de Processo Penal, que fala sobre a prisão preventiva. A gente sabe que, em via de regra, né, geralmente dentro do direito, a prisão ela é, em tese, a última opção. Você vai tentando ali, evidentemente, reduzir alguns direitos, né, restringir alguns direitos, como inclusive está previsto também no Código de Processo Penal, mas no artigo 319, que fala sobre as chamadas medidas cautelares diversas à prisão, que inclusive estão sendo aplicadas ao Bolsonaro, ao Valdemar, ao Braga Neto. E pelo que o Jorginho Melo falou, governador bolsonarista de Santa Catarina, falou em entrevista na segunda-feira para o Jovem Pan, não está sendo cumprida, né? Tanto que alguns veículos já noticiaram a informação de que a Polícia Federal vai apurar se a declaração do governador de Santa Catarina do PL, Jorginho Melo, é verdadeira, porque ele disse ali que Valdemar e Bolsonaro têm conversado muito, mas que muito em breve esperam conversar na mesma sala. Ou seja, eles estão descumprindo um dos incisos presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, que fala sobre as medidas cautelares diversas à prisão. Que é basicamente o seguinte: olha, pra gente não prender você, você vai ter que seguir essas medidas. E no caso do Bolsonaro, não pode ter contato com outros investigados, não pode se evadir do Brasil sem notificar a justiça, tem que entregar o passaporte nesse caso específico. E o que o Gonet fala na decisão dele é bem importante, por quê? Porque casa com o que está previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Por quê? Aqui ele explica quando é que se pode decretar a prisão preventiva. Tá aqui no Código de Processo Penal. E lá nas medidas cautelares diversas da prisão, tá entendido que ela é uma alternativa diversa, ou seja, em tese, alternativa à prisão. Então, já que você não quer ser preso, você tem que seguir essas decisões aqui. Porém, se ele insistir em tentar fugir do Brasil, ou tentar descumprir as medidas cautelares, se aplica ali a chamada prisão preventiva, que diz o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O que o Gonet fala na decisão dele aqui, quando ele diz, por exemplo, que o passaporte dele foi tomado para garantir o interesse público sobre o privado, é para dizer o seguinte: ó, seu passaporte foi apreendido porque você teria supostamente cometido conduta criminosa, e para que a gente apure se a conduta criminosa aconteceu ou não, você não pode se evadir do Brasil. Eu vi muita gente, né, triste ali, eu também fiquei muito chateado com a decisão do governo, né, de revogar ali a portaria, né, que a gente sabe que não tinha nada daquilo que a extrema-direita estava espalhando, mas não espere que eu fique 2, 3 dias falando disso, ou que eu vim aqui na Revista Fórum falar disso. Passou, perdemos ali a narrativa nesse ponto, né, a extrema-direita conseguiu emplacar a narrativa, agora é seguir o jogo, meus amigos. Política é assim. Nem todo dia que a gente vai ganhar. Um dia você vai ganhar, um dia você vai perder, um dia você vai ficar mais feliz, outro dia você vai ficar mais triste. O que a gente não pode fazer é parar de lutar. E não contem comigo para desistir, porque a luta não acabou. Ao contrário, ela só começou de novo após a saída do Bolsonaro, que a gente está agora com o governo Lula tentando restabelecer uma democracia, né, minimamente aceitável e responsável, onde os direitos de todos são respeitados. E diferente do Bolsonaro, por exemplo, que não pode nem deixar o Brasil, porque muito em breve estará preso no Xilindró, a gente tem neste momento o presidente da República que tem trabalhado, que tem buscado melhorias para o povo e que, apesar de nem sempre a gente vencer as coisas como a gente imagina,
A discussão pública é necessária e a crítica, né, como aconteceu ontem também, tanto nas redes sociais quanto aqui durante a live que a gente fez na revista Fórum, também é necessária, mas hoje é o famoso After Day. A gente tem que pensar agora em como enfrentar as futuras disseminações de informação falsa pela extrema-direita e nos antecipar para pautar o debate. Hoje, por exemplo, essa matéria é um material importante para a gente pautar o debate. Enquanto o Lula pode ir e vir de qualquer lugar, o Bolsonaro não pode. Grande abraço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal aqui no YouTube também, chamado O Historiador. A gente publica análises todos os dias, inclusive se você terminou de ver esse vídeo aqui, vai lá no meu canal que tem vídeo lá para você analisar também, para você comentar. Me siga nas redes sociais, Instagram e o próprio Facebook. E até o nosso próximo encontro. Grande abraço e até amanhã. Tchau!